Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Painel Político e o nosso convidado de hoje é Pedro Leitão, ex-secretário da Agricultura e pré-candidato a deputado federal. É isso mesmo, Pedro? É isso mesmo, Salatiel. É isso mesmo. É um desafio enorme que a gente está encarando, mas com muita confiança. Pedro, por que Partido Verde e também por que você enveredar por esse caminho da política que até então parecia que você era mais um gestor do que um político? Muitas pessoas na rua me fazem essa pergunta. Eu tenho visitado muita gente aqui em Caratinga. E aí, Salatiel, eles me perguntam assim, Pedro, por que você vai largar a faculdade, seu trabalho lá na faculdade, ajudando seu pai, para mexer com política, que é essa expressão que se usa. E, Salatiel, foi um processo gradativo. Na verdade, eu estou completamente realizado na instituição, adoro educação, isso dá sentido para a minha vida, mas à medida que eu fui tendo desafios na gestão pública, a gente vai lidando com os problemas sociais, os problemas da cidade, os problemas do estado, os problemas de uma região. E quando você, através do trabalho, através da gestão, consegue avançar nesse setor, a gente fica muito entusiasmado porque vê que pode fazer mais. A chance de você fazer mais coisas é muito grande. E tudo através da política, sabe, Salatiel? Por mais que eu também sou um eleitor indignado, às vezes não me sinto representado, você liga a televisão, os políticos estão lá com várias denúncias de desvio de verba, somente em benefício próprio. E eu também, às vezes, não me sinto representado. Ao mesmo tempo, através da política que a gente vai fazer a mudança que precisa, e principalmente na nossa região. Pedro, a secretaria que você ocupou, a Secretaria de Agricultura, ela foi importante para ampliar a sua visão da nossa região. Ela, de uma certa forma, contribuiu para você encarar essa candidatura? Foi crucial. E eu digo que eu aprendi muito na agricultura. Aprendi com o produtor rural, aprendi com quem tira leite, aprendi com quem planta café, aprendi com quem tira seu sustento através do mel, das frutas, das hortaliças. E aprendi o seguinte, rodando o estado inteiro, a primeira lição que eu aprendi é que a agricultura ela gera muita riqueza para o estado e precisa ser mais valorizada. A gente pode encarar a agricultura como um setor estratégico que vai gerar mais oportunidade. Mas o primeiro passo é valorizar. Valorizar quem coloca todos os dias na nossa mesa o alimento. E não só o alimento, a riqueza. Para a gente ter uma noção, eu estava revendo os estudos da nossa região do Vale do Aço, porque dentro das divisões territoriais, Caratinga está dentro da região do Vale do Aço. E a agricultura, ela contribui por 46% do valor agregado, que faz o PIB, que faz a riqueza da região. E esse setor, muitas vezes, não tem estrada para escoar o alimento, muitas vezes não tem um financiamento adequado, não tem qualificação de mão de obra, então a gente precisa valorizar esse setor. Mas outra lição que eu aprendi, Salatiel, é que rodando o estado inteiro, são várias regiões, nós temos regiões com mais dificuldades do que a nossa, mas temos regiões mais prósperas. E as regiões que estão mais desenvolvidas, elas têm uma organização política mais forte, elas têm uma representação política mais forte, elas têm gente para dar voz às pessoas daquela região, atrair investimento, fazer com que aquela região seja ouvida pelo poder central. E muitas vezes eu ficava remetendo a Caratinga e vendo de como é que nossa representação, principalmente no âmbito federal, pode ser melhor, pode avançar mais, pode dar mais voz às pessoas aqui da região, à nossa região, que muitas vezes parece invisível para o governo federal. Pedro, quando você foi secretário de Educação, você trouxe melhorias muito importantes para a educação no município de Caratinga. Como você pretende, como deputado federal,
implementar, uma vez que você vai ser legislador, implementar esses programas de ajuda ao pequeno produtor, né? Como que você pretende trabalhar isso? Olha, a gente precisa ampliar as oportunidades. Não dá mais para o jovem aqui de Caratinga e da região, dos municípios aqui vizinhos, não ter como nem estudar e nem trabalhar. E nesse momento, na encruzilhada da vida, ele não tem um caminho para seguir. Eu tive hoje, Salá, visitando uma padaria, gera 28 empregos. E eu conversei com a dona da padaria, dizendo assim, qual que é o maior desafio? Ela falou assim, Pedro, meu maior desafio é que eu não tenho mão de obra qualificada. Quer dizer, a nossa região ela precisa dar oportunidade para os jovens. Hoje nós temos 2.394 microempresas em Caratinga e podia ter muito mais. Hoje nós só temos 2 empresas acima de 500 empregados na nossa região e temos talentos para ter muito mais empresas médias e grandes. É uma questão de articular a cadeia produtiva, é uma questão de ter mais investimento, de incentivar, do poder público garantir e retomar a confiança do empresário de quem quer investir. A nossa região ela tem uma potencialidade muito grande, seja na agricultura, seja nos serviços, seja na área de educação ou até na área de indústria. É preciso fazer essa vocação acontecer e principalmente para os jovens, Salá. Eu tenho rodado aqui a periferia e às vezes converso com jovens que estão querendo oportunidade. E oportunidade ele não é só emprego. Oportunidade não é só uma carteira assinada. Oportunidade é uma estrada que esse jovem pode seguir e construir a sua dignidade, que isso é o principal para as pessoas. Ontem, conversando com o pároco lá da Santa Cruz e também pastores, sentindo o reflexo social, às vezes no âmbito religioso, da nossa cidade, da nossa região. E eles concordam de que a gente precisa aumentar as oportunidades para as pessoas. Pedro, seria o caso, então, de criar escolas técnicas para a formação desses jovens? Sem dúvida nenhuma. A gente esteve em Belo Horizonte com o presidente da FIENG, junto aqui com o Léo Canarim, que é presidente da Associação Comercial, alguns empresários, e a gente buscando formas de ter mais qualificação profissional. Essa qualificação profissional ela que vai permitir que a gente amplie as possibilidades. Porque se de um lado a gente precisa de um empresário que invista, se de outro a gente precisa de um ambiente de confiança para que esse investimento tenha segurança. Nós precisamos também de mão de obra qualificada, de pessoas prontas para fazer o negócio crescer. Eu conversando outro dia também com o Cauta, ele está com um grande projeto de distrito industrial aqui em Caratinga, e eu vi a possibilidade de fazer disso uma alavanca de atração de investimento. Nós temos muitas possibilidades. Às vezes falta decisão política, às vezes falta dar voz a essa região para que o investimento aconteça, para que isso seja fortalecido, para a gente que melhore a nossa logística, as nossas estradas, a qualificação profissional. E isso não vai acontecer fora da política. É essa lição que eu tirei na minha vida, Salá. Não adianta, cada um faz seu esforço, empresários fazem seu esforço, pessoas individuais fazem seu esforço, mas se não tiver decisão política, se não tiver uma representação forte, outras regiões acabam ganhando investimentos que poderiam vir para cá. Pedro, nós temos aqui em Caratinga uma feira de pequenos produtores rurais, que inclusive você conhece, já ajudou. Qual é a sua perspectiva com relação a esta feira, que eu vejo que é um grande centro comercial? Olha, a nossa feira é uma feira que ela vem se organizando e vem mostrando o potencial da agricultura da região. Quando a gente entra na feira, a gente vê ali vários produtores que tiram seu alimento e tem um lugar para poder fazer escoar essa produção. A gente conseguiu um recurso através da Codemig para poder reformar aquele mercado. Mas a gente vê, Salá, um potencial muito grande. Quer dizer, é preciso ajudar a comercialização desses produtos. É preciso ajudar com que a cidade tenha espaço para poder, essa riqueza que vem do campo, ter um espaço de comércio, porque isso ajuda também o consumidor de ter um produto mais fresco, direto do campo,
e, de outro lado, uma renda para as famílias. É fundamental que a gente possa reestruturar e ampliar esse espaço. Pedro, quando fui secretário de obras, eu percebi uma grande dificuldade dos nossos produtores rurais com relação ao escoamento da sua produção. As estradas não ajudam e os produtores iam em busca de ajuda de máquinas na prefeitura. Como é que você vê essa situação com relação a essa escoamento dessa produção aqui na nossa região? Caratinga, só para a gente ter uma ideia, tem 1.250 quilômetros quadrados. É um dos maiores municípios de Minas Gerais. Ele é 6 vezes o tamanho de Ipatinga, só para a gente ter um exemplo. Isso precisa de uma atenção diferenciada. Sozinhos a gente não vai conseguir. Se a gente não tiver realmente um apoio, seja do governo federal, seja do governo de estado, um programa para que a gente não só melhore as estradas, Salatiel, mas hoje eu entendo que é preciso agregar engenharia na pavimentação dessas estradas. Se você não pode colocar asfalto, mas que seja uma estrada de terra ecológica, porque quando chove não faz a moçoroca, que não faça uma enxurrada que vai atrapalhar a estrada, atrapalha o meio ambiente e você não consegue manter, né, a qualidade daquela via para escoar a produção, para o transporte escolar, para uma questão de saúde às vezes. Então é preciso ter um plano de mapear todas essas estradas e ter um projeto sério que possa fazer isso dar um salto de qualidade. Pedro, por que você optou ser pré-candidato a deputado federal e por que o PV? Olha, é uma boa pergunta. Muita gente me pergunta isso e eu queria poder responder para as pessoas, agradeço muito esse espaço. Primeiro, por que PV? Partido Verde é um partido que me deu liberdade, Salatiel. Eu vejo que a gente precisa melhorar muito na representação dos partidos, mas o partido ele quer fazer 2 candidatos a deputado federal, quer ter 2 cadeiras. E hoje não tem um deputado federal do PV. Isso me motivou ainda mais. Significa que eu não tenho nenhum cacique para ditar o que eu devo fazer no caso de conseguir essa cadeira. Então isso me motiva porque me dá liberdade, me dá condição de representar o Estado dentro de um partido na Câmara dos Deputados. E outra coisa, por que deputado federal? Muita gente pergunta, Pedro, por que você não vem deputado estadual? Olha, eu fui secretário de Estado, conheço a estrutura do Estado e posso garantir, a gente só vai avançar aqui na região com recurso federal, porque 70% do recurso que a gente paga imposto todos os dias fica em Brasília, fica no governo federal. Nós temos empresas que têm orçamento maiores do que estados, só empresas do governo federal. E se a gente não tiver uma representação, se a gente não tiver alguém brigando pela região, falando por essa região, buscando recurso, que é muito mais do que emenda parlamentar. A emenda parlamentar é uma obrigação do deputado, que ele distribui para os municípios, mas eu estou dizendo de projetos, eu estou dizendo de identificar oportunidades que a região pode aproveitar. E isso a gente só vai conseguir tendo uma representação federal. Ô Pedro, até mesmo pela sua formação acadêmica, você é uma pessoa ligada muito à estatística. Caratinga, a nossa região, ainda é uma região que tem como pilar fundamental a agricultura? A agricultura ela é importantíssima na nossa região. É lógico que em todas as estatísticas aparece o serviço, o comércio. O comércio é o maior empregador de Caratinga e precisa ser valorizado como o maior empregador de Caratinga. Agora, é um empregador que ele precisa de outros setores para alimentar. Por exemplo, nós vamos assistir nesse ano uma safra recorde de café no Brasil e em Minas Gerais. Isso vai ter um efeito positivo no comércio. Né? Do mesmo jeito que a agricultura segurou muito a economia de Caratinga, porque a crise do Brasil ela não chegou com tanta força em Caratinga, porque você tem uma agricultura que manteve a sua atividade. De outro lado, nós temos a educação que ajuda muito a cidade, né? 2 instituições fortes, a Docton, a UNEC, que mantém muitos empregos e mantém a atividade econômica da região.
Nós temos o setor de saúde, que também pode crescer muito mais. Eu acho que a gente pode ter uma infraestrutura de saúde que evite de levar pessoas para fora. É impensável você ter que levar uma pessoa daqui para Carangola para fazer uma ponte safena, sendo de que a gente podia ter essa estrutura aqui. Então nós temos que buscar com que isso aconteça, para que o recurso fique aqui. Ô Pedro, você não acha que a nossa cidade, por ter essa vocação agrícola, não seria interessante que a gente tivesse aqui uma escola de agronomia, uma extensão da Universidade Federal de Viçosa? O que você acha disso? Eu acho que essa é uma grande oportunidade. Eu tentei trazer para Caratinga a empresa de pesquisa, a EPAMIG, mas ainda não desisti. E acredito que é possível a gente trazer uma empresa de pesquisa agropecuária, a EPAMIG, que seria Embrapa Mineira, mas também uma extensão do curso de agronomia de Viçosa, ou seja, o curso técnico. Isso tudo é possível, Salatiel, mas é preciso ter decisão política. E para você ter decisão política, você precisa representar uma região. Você precisa falar em nome da região. Para você ter força, para você conseguir fazer com que aquilo aconteça. Ninguém faz nada sozinho. E nem um deputado federal faz nada sozinho. Mas eu acredito de quando você, com sinceridade, representa o anseio de uma comunidade, você ganha força e autoridade moral para poder buscar a melhor decisão, a decisão que seja do interesse das pessoas, que melhore a vida das pessoas. Porque, vamos ser honestos, Salá, às vezes eu não me vejo representado nos políticos. Eu gosto muito que a pessoa fale a verdade, se tiver jeito tem, se não tiver não tem. Promessa vazia, as pessoas estão cansadas, ninguém mais cai numa ilusão fácil de falar que eu vou com uma varinha de mágica aqui alterar a região. Isso é a participação de todos, é dando a mão todo mundo e lutando muito, porque a gente às vezes precisa lutar para conseguir as coisas. Pedro, você acha que essa falta de compromisso de alguns dos nossos políticos com o povo que tenha levado os nossos jovens dizer que política não está com nada, não participo de política? O que fazer para essa juventude acreditar que as decisões se fazem através de política? Eu fico pensando isso, Salá. Eu sou a minha posição é o seguinte, eu não gosto de ficar atacando ninguém. Acho que todo mundo tem seu tempo. Eu acho que já teve um momento que fazer política desse jeito pode ter dado algum resultado. Mas hoje, todo mundo que eu converso, e eu sinto isso dentro de mim, uma vontade de renovar. Chegou a hora de renovar. Chegou a hora da gente renovar a forma de fazer política, não só as pessoas, a forma de fazer política, para a gente chegar em outros resultados. Quando a gente vê esses caminhões todos parados aí na BR, essa é uma insatisfação social. E isso precisa ser ouvido. E eu acredito que os jovens só vão se aproximar de novo da política na medida em que eles se veem representados. E eles só vão se ver representados se a gente fizer política de uma outra forma, que não seja baseada em acordo financeiro, que seja baseado na verdade, na fala sincera, na conversa, e poder ouvir as pessoas. Eu acho que as pessoas precisam ser ouvidas mais que tudo. Pedro, você um jovem e que vive, vamos dizer assim, no chão da faculdade. Qual é a sua proposta para a juventude? Olha, Salá, primeiro eu queria ser muito honesto e dizer que propostas a gente tem que construir juntos também. Eu tenho uma ideia que é aumentar as oportunidades da nossa região, da nossa cidade, através da política. E tem como fazer isso. Eu vi isso acontecer. Eu vi, Salá, no norte de Minas, por exemplo, um jovem que se chamava Pedro, com 16 anos, num lugar que não nascia nada, uma seca danada, e através de um projeto de uma cooperativa de apicultores, conseguia tirar R$500 por semana produzindo mel. Ou seja, decisão política gera oportunidade. E a gente pode gerar muito mais oportunidades aqui. Isso não vai ser da noite para o dia, mas é possível. E isso é possível com decisão política.
E eu acredito nessa via, acredito na democracia, mas acredito que se a gente não brigar, se a gente não falar em nome de uma região, se a gente não tiver na mesa, numa discussão onde se distribui os recursos, os investimentos, os programas, e defender a necessidade que a nossa região tem, isso vai continuar não acontecendo. Vai continuar sendo do mesmo jeito, chegando aos mesmos resultados. E a gente pode ser muito melhor. Eu acredito nisso. Pedro, infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu ainda gostaria de ouvir você com relação o que você acha desse processo eleitoral que a gente vive, né? Você acha que precisa de mudar alguma coisa, ou esse processo eleitoral é viciado, ou tem que ter uma mudança? Se a gente procurar ouvir as pessoas, a gente vai ver que as pessoas não estão se sentindo representadas. Então, é preciso mudar, é preciso aprimorar, é preciso fazer uma grande reforma política com o interesse da população. Sei lá, na última eleição, 25% das pessoas não foram votar para deputado federal. Aí eu fico pensando, a pessoa não foi nem votar, nem para votar em branco, nem para votar em nulo, nem para votar em ninguém. Ela não foi votar. E isso tem que ser considerado. As pessoas, elas não estão acreditando mais nessa via. E para recuperar essa esperança, a gente precisa renovar. A gente precisa colocar outras pessoas, outras ideias, outra forma de fazer política. É isso que eu acredito, eu acho que esse é o caminho. Não é fácil, mas a renovação, ela começa nas pessoas. Muito bom. Agradeço a sua presença, Pedro. Foi muito esclarecedora a sua entrevista. E a você, telespectador, o nosso abraço e até o próximo programa Painel Político.